Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu quero convidar você que está aqui, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, a rezar junto com a gente essa oração dessa vela. Você que vem para o cerco tem a possibilidade de levar para a sua casa essa vela. E essa luz não é qualquer luz. Nós queremos que quando um ícone da igreja é abençoado, sobretudo com óleo de bálsamo, óleo exorcizado, o ambiente onde essa vela vai ser acesa, pode ter certeza, vai receber a força da unção que esse cerco está liberando. E eu digo para você, se você já levou para sua casa, você deve estar recebendo dos céus alguma pessoa que o Senhor está indicando para você que precisa dessa luz, e você pode ajudar essa pessoa. Quem aqui, além de ter levado a sua vela, entregou essa vela para mais alguém? Levante a mão aí. Tem várias pessoas, porque o objetivo é você levar 7 velas. Uma você vai acender para você, e as outras você vai levar para alguém que você sabe que precisa. E hoje eu pergunto, quem é que hoje você vai levar esse presente espiritual? Presente espiritual. Você não pode pegar a vela daqui e levar para a pessoa, trocar por nada e nem vender a vela, porque é um valor tão simbólico, gente, essa vela lá, para a graça que isso pode significar. Não deixe de levar hoje essa vela, porque Deus vai indicar aí. Às vezes até um filho, um irmão, um parente que você sabe que nem para a igreja vem, ou às vezes até um amigo, um vizinho, uma vizinha que você sabe que precisa de uma graça, de uma bênção. Peça para essa pessoa acender essa vela e fazer a oração que está atrás todos os dias, até terminar de queimar essa vela. Depois você vai me contar a benção. Quem já tem a vela vai rezar comigo, e quem não tem vai acompanhar junto com o comentarista a oração do poderoso cerco do anjo. Santo anjo da guarda, Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, meu poderoso protetor, dos perigos livrai-me, dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, do mal libertai-me. não deixais o mal de mim se aproximar, Não deixais o mal de mim se aproximar. afastai as tentações, Afastai as tentações, derrubai as muralhas derrubai as muralhas em minha vida, em minha vida, que caia por terra que caia por terra todo vício, todo vício, medo, medo, infidelidade, infidelidade, inveja, falta de amor falta de amor e falta de fé. e falta de fé. Meu anjo guardião, Meu anjo guardião, coloco sob a tua proteção coloco sob a sua proteção toda a minha vida. toda a minha vida. Amém. Amém. Pode beijar esse ícone, essa vela. Você que não tem ainda, não se preocupe, depois no final da missa você pode adquirir lá na livraria do projeto. Eu digo que a passagem bíblica que nós nos embasamos para dizer que o nosso anjo é guardião, e quando eu falo que a paróquia aqui é dedicada ao anjo da guarda, tem gente que fica admirado, porque dificilmente você vai ver uma paróquia dedicada ao anjo da guarda. E a Bíblia diz no Salmo 33, versos 8: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. Daí vem a expressão anjo da guarda, anjo guardião. Por isso que eu gosto dessa imagem aqui, o anjo imponente, o anjo que está ali para guardar. E se a gente for ver, quantas e quantas vezes Deus enviou o seu anjo guardião para nos defender, né, gente? Porque não é à toa que você vem para essas missas. Tem gente que está sendo fiel desde o primeiro dia do cerco. Você está vindo todo dia. Olha que choveu hoje aqui, hein? Mas você está aí. Quem nos acompanha pelas redes sociais, talvez você não pode estar por causa da distância. Nós temos pessoas de outros estados. Ontem recebemos mensagem de pessoas de outros países que estão nos acompanhando. Você está todo dia aí acompanhando. Eu tenho certeza que é uma providência de Deus o fato de você estar. Então, quando nós somos fiéis, Deus também é fiel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. E hoje, gente, apenas uma mensagem, porque depois nós vamos ver a palavra ministrada pelo irmão Trovão. A palavra de Gálatas, que diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus tem uma sede, gente, de nos ver livres. E quando Jesus se depara hoje no Evangelho com os fariseus, que viviam na base da lei, que não podiam fazer nada no dia de sábado, etc, etc, Jesus diz:
vocês são bonitos assim por fora, como aquele ditado que diz, né? Por fora fitas de renda, mas por dentro Deus me defenda. É só podridão, é só impureza, é só maldade. Gente, nós precisamos nos libertar. E talvez você até se ache livre, porque afinal de contas você não está preso, não está cativo, né? Você não cometeu nenhum crime para estar atrás das grades. Mas a maior prisão que nós podemos ter é a prisão do pecado. Às vezes existem limitações tão graves aqui dentro. Às vezes aqui existe algo que a aparência não demonstra, né? Porque tem gente que na aparência até demonstra ser um bom cristão, mas quem vai ver lá na alma, gente, vai perceber que às vezes é uma pessoa que nem conhece Jesus Cristo ainda. E a pessoa que está vivendo no pecado, só para dar um exemplo, quem está vivendo, por exemplo, uma relação extraconjugal, a pessoa vive numa opressão. Quem está vivendo na dependência química, a pessoa vive oprimida, porque Satanás, ele oprime as pessoas que estão no pecado. Dá a impressão que o tempo todo a casa vai cair. É por isso que às vezes quando toca o celular lá, o maridão ou a esposa pega o celular e ele vai atender longe, não atende perto, não passa a senha. Tudo parece que pode denunciar alguma coisa de errada. Uma pessoa que cometeu um crime, por exemplo, talvez ninguém saiba, ela conseguiu esconder de todo mundo, mas se passa uma viatura, meu Deus, eu já fico pensando, será que é para mim? A pessoa está oprimida. Uma pessoa dessa não é escrava. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Oh Senhor, nos liberte, Senhor. Coloque esse anjo guardião do nosso lado para nos tirar do pecado, para nos tirar às vezes dessa submissão de Satanás. Diz o catecismo da igreja, a humanidade inteira está sobre o jugo do demônio de Satanás. É por isso que nós precisamos entrar em campanha de oração, em cerco de Jericó. Graças a Deus que a igreja acordou para cerco de Jericó, porque orações como essa que nós fazemos, gente, 7 dias em seguida, desde as 14 horas o Santíssimo exposto aqui. Você já parou para imaginar quantos demônios Deus já colocou para correr da tua vida, da tua família? Quando terminar esse cerco, você vai perceber, vai conseguir refletir melhor, vai conseguir dormir melhor, você vai conseguir, parece que até o sol vai refrescar para você, o céu vai se abrir. Porque quem é de oração, gente, percebe que mesmo diante das dificuldades, enfrenta a vida de uma maneira diferente. Repare para você ver uma pessoa que é de Deus com uma pessoa que não é. A pessoa que é de Deus, ela pode estar passando por vários problemas, e você pergunta como que vai, ela é capaz de olhar para o céu e diz, graças a Deus eu não posso reclamar. Tem alguém protegendo, não tem? Tem alguém que está sustentando, porque não é possível, uma pessoa está passando por tantos problemas e ainda está dizendo que graças a Deus ela está levando. Agora tem gente em depressão, tem pessoas que estão pensando na morte, tem pessoas que estão pensando em suicídio, com problemas não tão graves como aqueles que estão vencendo. Qual é a diferença, padre? É que tem gente focando só nos problemas e outros estão focando em Deus. E quando a gente foca em Deus, Deus ele age. Graças a Deus nós temos um exército, né, gente? Porque eu, quando escrevi meu livro na linha de exorcismo, A Luta contra o Mal, eu comecei a estudar um pouco sobre a hierarquia dos demônios. E alguns autores que trabalham nessa área, como Frei Elias Vela, Padre Gabriele Amort, etc., eles dizem assim que existe uma hierarquia. O príncipe das trevas, que é o próprio diabo, depois vem os principados, depois vem as potestades, depois as hostes espirituais. São hierarquias de demônios. Os principados, eles organizam, são chefes de legiões. As potestades são chefes daqueles que estão na terra. E as hostes espirituais é como se cada um de nós tivesse um demônio do nosso lado para o tempo inteiro, impedindo a gente ver a graça de Deus. E quando eu estudei sobre isso, eu me lembro que Frei Clodovis Boff, que é um dos maiores teólogos da América Latina, que estava me orientando, eu disse para ele, Frei, eu não sabia que tinha tanto demônio assim. Meu Deus, mas é tanto capeta. Ele disse, padre, mas nós também temos uma legião dos anjos do bem. Nós temos os arcanjos, né? Aqueles que estão no topo da hierarquia dos anjos, né? Quem são os arcanjos mesmo? São Miguel, São Gabriel, São Rafael.
Nós temos, depois dos arcanjos, nós temos os querubins, temos os serafins e temos os anjos guardiões. Cada um tem um anjo da guarda. Ufa, graças a Deus que nós também temos uma legião. Então é uma verdadeira guerra, é um verdadeiro combate. Graças a Deus você está aqui. Porque se você estivesse sozinho lá fora, filho, com essa legião toda, você estaria perdido. Você e a sua família estão sendo guardados nesse cerco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com cada um de vocês. É uma graça muito grande poder estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. Eu queria que o irmão fizesse um fundo aí musical. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a página da Bíblia Ave Maria é 1346. Eu quero me apresentar como de praxe. Eu sou o irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé. Nós temos a nossa casa-mãe na cidade de Candeias, na Bahia. E agora, recentemente, eu estou abrindo uma casa de missão no Pernambuco, numa cidade chamada Nova Água Preta. Estamos aqui hoje para levar você ao coração da Santa Igreja. Nós temos uma máxima que resume todo o nosso carisma, da nossa obra, da nossa missão. E a máxima é assim: combater o bom combate como igreja militante e guardar a fé, levando assim os homens ao coração. Eu creio poderosamente que Deus hoje há de fazer muito na sua vida. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui, não foi à toa que o teu anjo da guarda te conduziu até essa igreja. E não é à toa que o manto da bem-aventurada Virgem Maria há de te envolver nas graças do céu. Quantos creem na promessa do Senhor nessa noite? Dê um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Amém. Que esse povo possa ser bem fervoroso ao escutar a palavra de Deus. Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Persínio crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nop debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor diz assim: entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplaude com força. Essa é uma das passagens mais importantes dentro das Sagradas Escrituras, se não a mais importante. Nessa passagem,
Nossa Senhora é exaltada de uma maneira jamais vista em toda a Sagrada Escritura. Ela é chamada cheia de graça, repleta de graça, como nenhuma outra criatura no Antigo Testamento havia sido saudada com tamanha grandiosidade. Nossa Senhora, ela é a única criatura que ela é cheia de graça, repleta. É por isso que as Sagradas Escrituras, lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, no versículo 9, diz que ela é bela como a lua. Porque a lua não tem luz própria, mas a lua, ela tem a luz que vem do sol. A Nossa Senhora não tem uma luz própria. Ela não é o fim das nossas orações, nem das nossas devoções, mas ela nos conduz para o fim, que é o seu Filho Jesus Cristo. E há uma frase no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Grignon de Montfort, que diz assim: Deus ajuntou todas as águas e denominou mar. Deus ajuntou todas as graças e denominou Maria. Maria é a graça por excelência. Ela é a luz que resplandece no meio das trevas. Quando nós falamos de Nossa Senhora, nós falamos daquela que triunfou sobre o mal. Quando nós falamos de Nossa Senhora, estamos falando de uma criatura que não foi contaminada pelo veneno da serpente, pela nódoa do pecado. Quando nós falamos da Virgem Maria, nós falamos de brancura, nós falamos de santidade, nós falamos de pureza. O Espírito de Deus, como diz lá no livro de Sabedoria, no capítulo 1, no versículo 4, o Espírito de Deus não habita em um templo sujo. Deus, Ele prepara a sua casa, a sua morada puríssima, santíssima. Deus, Ele desejou a mãe que criou, e criou a mãe que desejou. Falava Santo Agostinho: se você pudesse criar a sua mãe, como você criaria? Deus, Ele pôde criar a sua mãe. Ele pôde formar a sua mãe. Ele pôde detalhar como Ele detalhou com Adão, como Ele detalhou. A Sagrada Escritura diz em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que Deus desceu no jardim do Éden, e Deus ali colocou a mão sobre o barro, e Ele foi modelando Adão, modelou os seus braços, as suas pernas, o seu tronco, a sua cabeça. Diz Irineu de Lyon que Deus Pai modelou a cabeça de Adão, que Deus Filho modelou o tronco de Adão, e que o Espírito Santo modelou as suas mãos, modelou Adão a partir de dentro. Deus deu um sopro de vida em Adão, e Adão se tornou uma alma vivente. Ele modelou Adão com suas mãos. Deus, Ele modelou a sua mãe com suas mãos. Aquilo que há de melhor, aquilo que há de esplendoroso, aquilo que há de mais belo. Se as mulheres e os homens admiraram profundamente Helena de Troia, que era tida como a mulher mais bela naquela época, entre ali os troianos e os gregos, não havia mulher mais bela do que Helena de Troia. Quando foram pintar Helena, pegaram 4 virgens para desenhar Helena, e desenharam Helena representando ali a partir da pureza, porque eles já sabiam que
A beleza está a partir do interior da pessoa, a partir da pureza. Se desenhou para pintar Helena, foi 4 virgens. Ah, amado, Nossa Senhora é a virgem das virgens. É a mulher onde de todas as virgens, de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, Deus, Ele olhou para todas, e ali Nossa Senhora foi o protótipo, a beleza por excelência. Eu lembro também de um homem chamado Michelangelo, quando esculpiu Pietà, e quando ele esculpiu Pietà, Michelangelo detalhando o rosto de Nossa Senhora e o rosto de Jesus. De repente os críticos foram até a obra de Michelangelo e olharam e falaram: Michelangelo, eu não entendo, porque o rosto de Jesus está como um homem de idade, de 33 anos, mas eu olho para sua mãe, e a sua mãe está com o rosto de uma jovem. A sua obra tem um erro, a sua obra tem uma falha. E de repente Michelangelo olhou e disse: é porque as virgens não envelhecem, e Nossa Senhora é as virgens da virgem. Pode aplaudir a tua mãe, a beleza por excelência. Nossa Senhora, a beleza dela é tão grandiosa, que quando Santa Bernadette viu Nossa Senhora, ela teve o desejo de morrer para ver novamente a beleza da mãe. Tal é a beleza de Nossa Senhora, tal é ali o detalhe mínimo que Deus preparou para ela. Mas nós só entendemos Maria a partir do momento que nós entendemos o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que tece o fio para a compreensão do Novo. Já falava Santo Agostinho, comentando os 2 testamentos, baseado em Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, no versículo 4, onde diz assim: os teus 2 seios são como 2 filhotes de uma gazela. Salomão elogiando a Sulamita, a sua amada, em uma linguagem poética. Santo Agostinho falava: esses 2 seios que são como gêmeos, como os 2 filhotes de uma gazela. Um é o Antigo Testamento e o outro é o Novo Testamento. O Antigo Testamento está desvelado no Novo Testamento, e o Novo Testamento está velado no Antigo Testamento. Então eu quero te levar agora a você mergulhar e imaginar ali o Antigo Testamento, a perfeição de Adão, a perfeição de Eva. Eles tinham os dons préternaturais, que era a felicidade perpétua em Deus. Eles tinham a imortalidade, eles não morriam, não havia enfermidade sobre eles. Eles tinham uma harmonia com Deus, que toda a brisa da tarde visitava Adão e Eva. Vai falar Gênesis no capítulo 3, no versículo 8. Havia uma harmonia entre Deus, havia uma harmonia entre Eva e Adão, e havia uma harmonia entre a natureza. Eles foram ali destinados para ser rei. Adão foi tido para com Deus. Deus ortogou para Adão o título de rei, e para Eva o título de rainha. Então eles reinaram sobre as aves do céu, eles reinaram sobre os animais da terra, e eles reinaram sobre ali os peixes da água. Então no reino de Deus, no jardim, no Éden, eles foram colocados. Mas de repente havia 2 árvores no jardim do Éden: a árvore ali da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. De repente a serpente,
cantando, seduziu Eva profundamente. Eva foi atraída para o pecado, apesar de estar em um estado de pureza profunda, sem estar com o pecado original. A sua inteligência era perfeita, a sua sabedoria era perfeita, não havia a concupiscência, as paixões que muitas vezes nos atraem para o pecado, nos inclina para baixo. Não havia isso em Eva, nem em Adão. Mas de repente Eva foi seduzida pelo pecado. Eva sabia que se o dia ela comesse do fruto da ciência do bem e do mal, ela seria expulsa do jardim do Éden. Então ela começa a pensar na possibilidade de comer aquele fruto proibido. Ela começa a desejar ali o fruto perdido do pecado. Então de repente ela imaginou: se eu comer o fruto proibido e de repente Adão não comer, eu vou ser colocada para fora do paraíso e Adão não vai ficar comigo. Então ela começou a pecar no seu coração, maquinando também a queda de Adão, porque é Eva que vai preparar a queda de Adão. Primeiro ela peca no seu coração. O pecado entra primeiro na sua mente. Ela começa a desejar aquilo, ela começa a maquinar aquilo. A tradição judaica vai falar sobre isso, que primeiro Eva peca no coração, para depois ela levar ao consentimento e às vias de fato. Então o que acontece? Ela se aproxima da árvore, ela chega de perto e de repente começa a dialogar com a serpente. Quando ela começa a dialogar com a serpente começa dizendo: é verdade que não podeis comer das árvores que estão no jardim? Eva cai e diz: não, nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, mas de todas nós podemos comer. De repente a serpente disse: não, não é assim. É porque o dia que vocês comerem do fruto da ciência do bem e do mal, vocês se tornarão como deuses. Então de repente Eva, ela levanta os seus pés, ela inclina a sua cabeça para o alto, ela levanta a sua mão na posição de uma pessoa orgulhosa e soberba. O bem e o mal representa o bem, uma criatura que é limitada e não pode compreender o bem na sua totalidade. Nós não podemos compreender Deus, que é o bem, na sua totalidade. Como compreender uma criatura, a infinidade de Deus? Nós que somos finitos, como compreendemos o infinito? Nós que estamos dentro do mutável, como compreender o imutável? Nós que estamos no tempo, como compreender aquele que está no atemporal? O bem, ela não poderia conhecer nem o bem que está acima dela, e ela também não poderia conhecer o mal, porque o mal não existia. E o que é o mal? O mal, vai falar Santo Agostinho, é a ausência do bem. As trevas é a ausência de luz, já falava Einstein. E o que é o mal? O mal é caminhar para o nada, o mal é o não ser. Então de repente Eva desejou essas duas realidades como uma espécie de magia. Ela queria ter o conhecimento de todas as coisas plenos, e cometendo esse pecado, ela comeu o fruto. Então ela blasfemou contra Deus, ela pecou por orgulho, ela colocou a palavra de Deus em dúvida. Tudo aquilo que vem da dúvida não provém de Deus. A Sagrada Escritura diz em Romanos, no capítulo 14, no versículo 21, diz que quando nós duvidamos, nós pecamos. Eva duvidou, apresentou
apresentou o fruto do pecado para o seu esposo Adão. Adão come o fruto também. Eles ficam nus. Quando de repente Deus está vindo, de repente eles ficam com medo, se escondem de Deus. Naquele momento eles foram colocados para fora do paraíso, e um querubim com uma espada de fogo ficou guardando o paraíso. E eles foram colocados para fora, mas Deus deu uma promessa para Adão e para Eva. Deus deu a promessa de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, aonde diz assim: porém ódio entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça, e tu lhe armarás cilada ao calcanhar. Todas as vezes que se levantou uma mulher na casa de Israel, o demônio temia. Ele temia porque ele sabia que era da mulher que vinha o Salvador. O demônio sabia que era da mulher que ia surgir aquele que ia destruir Satanás. Então todas as vezes que aparecia uma mulher, que se levantava uma mulher, o inimigo se lançava em uma perseguição profunda. Quando levantou Miriam, a irmã de Moisés, o inimigo lançou uma perseguição sobre ela, e Miriam cantou vitória. Ela, quando o mar vermelho abriu, Moisés passou com o pé enxuto, e o povo de Israel ficou ali vitorioso. Quando o faraó vinha com sua comitiva, e as águas caíram sobre o faraó, e eles foram destruídos, Miriam subiu numa montanha e começou a cantar o canto do triunfo nacional. Israel triunfando sobre o faraó, sobre o mal, sobre o inimigo, sobre o pecado que representava o Egito. Deus levantou uma mulher chamada Débora. Débora venceu, e ali venceu um general dos cananeus. Ela cantou um canto de vitória. Judite venceu também um general chamado Holoferne. Ela também cantou um canto de vitória. E agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para a Virgem Maria, nós olhamos para uma mulher escolhida, nós olhamos para uma mulher eleita, nós estamos olhando para uma mulher que recebeu o maior título que uma pessoa poderia receber. Ela recebe o título ao contrário de Eva, porque se Eva, ela recebeu, Eva era virgem e comeu o fruto do pecado, e pela incredulidade da virgem Eva, o pecado entrou no mundo. E como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Agora é ao contrário. Aparece Gabriel. A Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 1, versículo 26, que Gabriel foi enviado a uma cidade de Nazaré, no 6º mês. É interessante porque no 6º dia o homem foi criado. Adão e Eva foram criados no 6º dia. Agora está no 6º mês. E agora há um encontro agora de uma virgem. Gabriel, ele é o representante da parte de Deus. Eva, agora a nova Eva, a Virgem Maria, ela é a mulher que é representante da parte da terra. Naquele momento, ela estava em oração profunda. Nossa Senhora estava em uma oração profunda a Deus. Como diz as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Deus. Foi isso que Nossa Senhora estava fazendo. Ela tinha entrado no seu quarto. Ela não tinha subido como Eva, mas ela desceu, ela se prostrou, ela se ajoelhou e ela começou a orar. Quando a pessoa se ajoelha, ela coloca o seu coração acima da sua cabeça, porque ela se prostrou,
ao se prostrar, a cabeça desceu e o coração ficou acima da sua cabeça, dizendo que ela amava a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Naquele momento, quando ela está prostrada em uma adoração profunda ao Criador do céu e da terra, naquele momento, de repente, apareceu Gabriel. E quando Gabriel aparece, ele aparece com uma saudação romana. Quando os gladiadores iam para a guerra, quando os gladiadores iam para a arena, eles saudavam César e eles saudavam o imperador. Colocava sua mão no peito e dizia: Ave César. Agora Nossa Senhora, a imperatriz, que está recebendo uma saudação de um arcanjo Gabriel, de um guerreiro das milícias celestes, e a saudação é: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave é o contrário de Eva, porque se Eva foi a autora do pecado, agora Nossa Senhora é a autora da vida. Se Eva foi seduzida por uma serpente, Nossa Senhora é seduzida pelos anjos do céu. Se a virgem foi incrédula, a virgem Eva, e pela sua incredulidade entrou o nó da rebelião, agora a Virgem Maria, ela desata o nó da incredulidade pelo seu fiat, pelo seu sim, pela sua entrega. A Virgem Maria, há uma pureza em Nossa Senhora. Nós temos a palavra por excelência: religião, porque religião vem do latim religare, significa ligar o céu e a terra. A terra que estava rompida com o céu se fechou, colocou um querubim com uma espada de fogo, para que eles não pudessem entrar de novo no paraíso. Mas agora, com a entrega de Nossa Senhora, da Virgem Maria, ela vive esta palavra, religare, ela liga o céu e a terra, e o céu que havia como que deixado a terra na sua presença de Deus, agora Deus se encarna. E aí a palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele veio fazer morada através do ventre de Nossa Senhora. E o universo que não coube Deus, o universo não consegue conter Deus, porque Deus é maior do que o universo, e as partes não podem ser maior do que o todo. Mas eu quero falar para você que em Nossa Senhora toda a matemática, toda a física, ela é cumprida, porque o que não coube no céu, coube no ventre de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Pode aplaudir a tua mãe. E nesse momento, que Nossa Senhora, ela dá o sim, pisa e ela esmaga a cabeça do diabo. Nossa Senhora esmaga a cabeça do inimigo. Ela pisa com os seus pés, porque os pés dentro das Sagradas Escrituras representam a santidade. A base para isso é quando Moisés está em Êxodo capítulo 3, no versículo 1, ele foi para além do deserto. E de repente ele vê uma sarça que queima e não se consome. E de repente ele escuta uma voz. É a voz do anjo. E quando o anjo fala com ele, que é o próprio Deus, é assim que diz: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é um solo santo. Então Moisés pisa com os pés, porque os pés representam a santidade.
Quando eu olho para o chamado do profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele vê o trono de Deus, a glória, e as franjas do seu manto, que enche de glória o templo em Jerusalém, ele vê a casta dos serafins. Foi o único profeta que viu um serafim. 80 vezes dentro das Sagradas Escrituras aparece o querubim, mas o serafim só aparece uma única vez, e foi o profeta Isaías que viu. É os anjos que estão no contato mais puro com Deus, são anjos de fogo. Serafim vem do hebraico seraf, aqueles que queimam na adoração, na presença do Deus eterno. E de repente, o profeta viu os anjos cantando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Quando os anjos estavam cantando, diz as Sagradas Escrituras, que com 2 asas eles voavam. 2 eles velavam o rosto, e 2 eles velavam os pés. Porque os pés representam a santidade, mas diante de Deus, o sol da justiça, os anjos precisam se esconder. Os anjos não têm claridade, assim como o sol quando brilha, as estrelas desaparecem, assim também são os anjos diante da santidade de Deus. Os pés dos anjos representam a santidade, mas diante de Deus eles têm que se esconder do mistério que é profundo e grandioso. Quando eu olho para os pés, eu lembro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 24, que diz: quando pisares com as plantas dos vossos pés, toda a terra vos pertencerá. Quando eu olho para os pés, eu lembro de Davi, na batalha com o gigante Golias, quando de repente subiu sobre o gigante e colocou sobre os pés, quando ele tinha caído por uma pedra que tinha lançado ali o instrumento de Davi. De repente ele coloca os pés sobre o gigante, porque ele estava vencido. Agora em Nossa Senhora, na saudação angélica, eu olho a profecia de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, aonde de repente Nossa Senhora diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela pisou na cabeça do diabo. E dentro da igreja católica, o diabo tem a cabeça ferida, e a única coisa que ele pode fazer é agonizar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Nossa Senhora, a intercessão dela é poderosa, amados. A intercessão, há um título de Nossa Senhora que diz que Maria terror dos demônios. A presença de Nossa Senhora faz com que todos os demônios batam em retirada. Por isso o ódio dos demônios com a Virgem Maria. Por isso ele tenta tirar do coração do católico a devoção à Mãe de Deus. Quantos ataques quando nós falamos de Maria, quando nós falamos de Nossa Senhora. Uma vez eu pregando sobre Nossa Senhora, quando comecei a falar, veio como que uma mão sobre o meu pescoço, e eu comecei a tossir e não conseguia pregar. E tive que fazer ali, tivemos que rezar várias Ave Marias para continuar a pregação pelos ataques do inimigo, que querem roubar profundamente a sua mãe, a Virgem Maria, de pessoas com argumento falacioso, de argumentos sem fundamentos profundos. Um dia um pastor pegou e falou para mim: admiro você, que conhece a palavra de Deus, irmão,
mas é necessário você aceitar Jesus. Eu falei, pastor, você está quase lá. Porque você já aceitou Jesus, eu aceitei, foi a família toda. Jesus, Maria e José. Eu aceitei a família inteira. Não foi pela metade. Pode aplaudir, é a tua igreja. Nós temos que parar de ser um católico, desculpe o termo, trouxa. Você precisa, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, no versículo 16, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Prudentes como as serpentes, diz Santo Agostinho, porque quando a serpente está morrendo, a serpente enrola e protege toda a cabeça dela. Então ela se enrola por cima da cabeça, protegendo a cabeça. Ela dá o seu corpo para proteger a cabeça. Nós que somos os membros de Cristo, nós temos que dar a nossa vida para proteger a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros, eu falo para você, Nossa Senhora é o pescoço que liga a cabeça aos membros. Vai falar São Maximiliano Maria Kolbe. E é por isso que no Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, no versículo 5, vai falar: o teu pescoço é como uma torre de marfim. Porque o marfim, vai falar Santo Antônio de Pádua, o marfim vem do elefante. E o elefante de todos os animais é aquele que é mais obediente. Então por isso que o seu pescoço é como a torre de marfim, representando a criatura mais humilde. Se Lúcifer foi o mais orgulhoso, e pelo orgulho ele caiu do céu, Nossa Senhora é a criatura mais humilde que sobe para o céu. Se Lúcifer é tido como a estrela da manhã, a estrela da aurora, Nossa Senhora, ela é Maria, que significa iluminada ou iluminadora. Uma estrela que foi Lúcifer, pelo orgulho, caiu do céu. Mas outra estrela, chamada pelo Papa, ali, o Papa Paulo VI, a estrela da evangelização, a Virgem Maria, ela subiu pelo céu, pela humildade. Eu quero falar para você em alto e bom som, para que você escute. Nossa Senhora, ela é a mãe por excelência. Porque se Eva era a mãe de todos os viventes, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 20, e se Eva tinha esse título de mãe de todos os viventes, muito mais Nossa Senhora. Ela é a mãe universal. E um dia eu falando com o pastor pegou e falou para mim: mas Nossa Senhora teve mais filho? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, onde vai falar que ela deu à luz ao primogênito. O primogênito é o primeiro. Então o que significa que Jesus foi o primeiro e teve outros filhos. Eu quero falar para você, e falei para o pastor, lá na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, no versículo 29, diz que Jesus Cristo é um primogênito de uma multidão de irmãos. E eu quero falar para você que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, diz que quando Jesus Cristo apareceu para mais de 500 irmãos. Eu quero falar para você, Nossa Senhora teve filho pra caramba, irmão. Eu quero falar, eu sou filho dela, e você também, pastor, é filho de Nossa Senhora. Com Nossa Senhora, nós vamos até mesmo no terreno de um inimigo e derrotamos o inimigo no seu terreno. Porque, como diz a palavra de Deus
em 1 São João capítulo 4, versículo 4, aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Porque o que está em nós é Deus. O que está no mundo é do diabo. 1 São João capítulo 5, versículo 9. O mundo jaz do maligno. Nós somos de Deus. O mundo está sob as trevas. E eu lembro disso, de um fato que aconteceu no ano de 2007. Eu fui morar na Bahia. Estava saindo da Amazônia e indo para a Bahia, em missão, na cidade de Candeias. E de repente uma mulher se converteu. E ela me pediu para orar na casa dela, rezar o texto. Eu fui, rezei o texto, preguei. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que aquela mulher era filha de uma mãe de santo do terreiro de Candomblé. E mais, a casa dela era um terreiro de Candomblé. E como eu já estava lá, eu falei, agora eu vou rezar. E eu rezei no terreiro. E fui-me embora. Só que depois a filha que estava convertida pediu para que eu voltasse a rezar lá novamente. Eu falei, já que eu rezei a primeira, eu vou a segunda. E aí eu rezei a segunda. E ela pedia constantemente, então eu rezei um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos rezando na casa daquela mulher. Que a mãe era mãe do demônio. E ali Deus falava e dava uma palavra no meu coração. Não fale do candomblé, fale apenas do meu nome. Pregue apenas de Jesus, pregue apenas de mim. E eu pregava sobre Jesus e eu não denunciava, não falava do candomblé. Foi um belo dia que a outra mãe de santo chegou a falar para aquela outra e dizendo assim, o Exu mandou dizer que eles não estão tendo mais força aí na sua casa, porque vocês estão rezando muito rosário. Está tendo muito rosário aí, e o Exu não está podendo se manifestar direito aí no seu terreiro. A oração continuou. A mãe de santo renunciou ao candomblé, me deu um abraço e falou, uma senhora de 84 anos, me abraçou e falou, a partir de hoje, eu estou deixando de ser mãe de chiqueiro. E a partir de agora, eu estou me convertendo ao catolicismo. E a casa que era um terreiro de macumba, virou um grupo de oração da Legião de Maria. Pode aplaudir para valer. Aplaude e glorifique esse Deus. É o poder da intercessão da Virgem Maria. A intercessão da Virgem Maria é terror dos demônios e sabotagem do inferno. Como o demônio teme ao estar com Nossa Senhora. Quando você está com Nossa Senhora, o diabo tem medo. Nossa Senhora, a proteção dela é tão grande que Jesus, para ser tentado, ele teve que se afastar da mãe dele. Quando ele foi tentado no deserto, ele se afastou da mãe, vai falar o padre Antônio Vieira, o grande pregador da coroa de Portugal. Para ser tentado, ele teve que se apartar da mãe, porque a mãe, a presença dela é uma presença exorcística, é uma presença poderosa. Depois do nome de Jesus, o nome mais poderoso, vai falar Santo Afonso de Ligório, é a Virgem Maria. Vai falar São Bernardo e São Boaventura, tem o paraíso seguro, aqueles que pregam as glórias de Maria. Eu quero falar outro testemunho para vocês, porque o meu testemunho não é a cura de dor de cabeça nem do teu dente.
O meu testemunho é testemunhos de coisas extraordinárias que eu tenho visto a intercessão de Nossa Senhora fazer. Teve uma mulher, quando eu estava em Candeias, no meio de um tráfico que nós moramos. E ali tinha uma mulher que era esposa do traficante. E uma irmã da nossa fraternidade, a irmã Caridade, ela estava passando, quando de repente, aquela mulher pediu uma oração. Aquela mulher era mais ou menos uma católica misturada, não era uma católica mesmo. Uma católica que às vezes acredita no espiritismo, reencarnação dos mortos. E ali, aquela mulher pediu uma oração e aquela irmã começou a orar por ela. E quando estava orando por ela, ela via Nossa Senhora passeando na sua casa e cuidando dela e pastoreando ela. E foi dando as revelações. E aquela irmã, num mover profético, falou: mas eu também vejo o diabo. E o diabo quer ceifar a tua vida. E ainda esta noite, ele tentará ceifar a tua vida. E a irmã, movida por uma palavra profética, falou: não durma na sua casa hoje. Mas de tantas profetadas dentro da igreja, às vezes as pessoas desacreditam quando vem uma verdadeira. E aquela irmã desacreditou. A sua casa. Quando foi à noite, ela estava no quarto com seus filhos. E a irmã, quando tinha sido à tarde, consagrou Nossa Senhora e toda a sua vida. Quando foi à noite que ela estava com seus filhos, de repente chegou o seu esposo. Era um traficante que comandava ali o bairro. De repente ele entrou, pegou os seus filhos, colocou para fora do quarto, entrou, fechou a porta. De repente ela estava sentada, ele tirou ali um revólver, e de repente engatilhou e colocou na cabeça dela, e falou: você vai morrer agora. E de repente efetuou o disparo. Quando efetuou o disparo, a bala entrou no meio da sua cabeça e saiu pela lateral. E aquela mulher, ela recebeu um livramento de morte, porque ela tinha recebido Nossa Senhora. A consagração a Nossa Senhora livrou aquela mulher da morte. Pode aplaudir para valer. Aplaude a Mãe de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a você agora deixar de ser um católico ignorante, porque um católico ignorante é um futuro protestante, mas católico com a Virgem Maria é um apóstolo dos últimos dias. Eu quero te convidar para você de ser o católico Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, para começar a ser o católico Emanuel, um pé na igreja e um pé no céu. E quem quer ser esse católico, dá um glória para me ouvir e aplaude, para que toda Curitiba possa escutar. Dá um glória aí, igreja! Se você tinha dúvida de Nossa Senhora, hoje eu creio que o seu coração talvez se tivesse pedrificado pela incredulidade a respeito da Mãe de Deus. Eu creio que a partir de hoje, como o cajado de Moisés, que quando bateu sobre a rocha e jorrou água do teu coração, mesmo que fosse pedrificado, essa pregação foi como o cajado de Moisés, que bateu sobre o teu coração, e a partir de hoje está jorrando uma água para a vida eterna. Amém.
E hoje nós queremos nos consagrar inteiramente para Nossa Senhora. Hoje nós não queremos ser um católico de qualquer maneira. Nós queremos hoje assumir a nossa fé. Eu prego hoje para católicos. Nós não queremos mais ser um católico café com leite, um católico pigmeu, um católico rasteiro. Nós queremos ser católico de fato, até as últimas consequências, por causa do Evangelho. Eu quero te convidar a você ficar de pé. E eu quero convidar a fazer desta canção que vai estar agora os lábios desse ministério, porque nós vamos nos consagrar à Imaculada. Nós vamos dizer para o mundo: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu sou filho de Maria, Maria Santíssima? Acaso não sabeis que eu tenho uma mãe, eu não sou órfão?